Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao dia de passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho, aqui de Tambaú. Hoje é a live de número 253, do dia 11 de junho de 2025. Amanhã é o dia dos namorados. Lembrando que a família, pai e mãe, também são eternos namorados, que possa haver o amor entre eles. Dia 22 de junho, não sei se é semana que vem na outra, né? O Newton e o Diego estarão aqui em Tambaú para realizar as cartas consoladoras de entes queridos. É um grande momento de alegria e acolhimento para as famílias que perderam entes queridos. Neste evento, estamos pedindo ajuda para a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Tambaú, uma arrecadação. A Santa Casa está precisando, como item, fralda geriátrica G, quem puder auxiliar, a gente vai passar para a Santa Casa. Itens de higiene pessoal e itens de limpeza. A entrega das doações pode ser feita na Paula Vitor, na Rua Acre, número 130, Pai da Humanidade, é outra casa, Rua Goiás, número 510, outra casa, Renovação e Luz, Rua Balduino Biasoli, número 157, ou aqui na Casa do Caminho, Rua Washington Luiz, número 157. Hoje, o Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é: um homem de bem teria morrido. Vamos analisar, ver que muitas vezes nós julgamos, nós falamos. Então, dentro do Evangelho, a gente vai analisar como que a gente está dentro desse item, né? Um homem de bem teria morrido. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Sem reclamação. Se disseres ante o problema que surge, isto não é nada, de fato, o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Quem disse isso foi o irmão José. José Carlos de Luca nos diz o seguinte: sem a aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. Isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou-se ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Então, toda enfermidade nos mostra alguma coisa que nós precisamos mudar em nós. Então, por isso ela vem. Se nós reclamarmos, ela vai aumentar. Se nós tivermos a fé e trabalharmos com ela, rapidamente ela desaparece e vai embora. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz
para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Analisar, a doença veio, o que eu preciso mudar? A gente analisa, eu preciso mudar isso. Segue em frente e muda. Isso faz a gente crescer. A escola é um aprendizado, né? A vida é um aprendizado. Então vamos tomar a cruz nossa e caminhar firme. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia, de não fazer nada. Doença gosta de cama, de sofá, de pijamas, de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora. Porque, sendo muito preguiçosa a doença, jamais conseguirá alcançá-lo. Então a gente tem que ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura, nós mesmos. E a Denise vai dar um recadinho para nós. Boa noite a todos. Então hoje eu venho trazer para vocês uma notícia que aconteceu na semana passada, que nos deixou muito triste, que foi a partida da nossa irmã, Dona Zélia, para o mundo espiritual. Tristeza para nós e felicidade para ela, e para os irmãozinhos que aguardavam ela na nossa pátria, na nossa verdadeira pátria. Ela faleceu na quinta-feira da semana passada e foi velada aqui nessa casa na sexta-feira, na parte da manhã. E nossa eterna saudade e gratidão, a nossa irmã tão querida que fundou essa casa, que merece todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, que deixou essas pinturas lindas para a gente, que trabalhou durante toda a vida dela em benefício de ajudar, de amparar todas as pessoas que batiam na porta dela. Independente do horário, ela estava sempre ali pronta para atender, para dar uma palavra amiga para todos. Eu costumo dizer que ela passou a ser mãe de todos nós. Então, para quem está em casa e não ficou sabendo, eu quis vir falar para vocês que já faz quase um ano que ela se afastou da casa por motivo de doença, que ela foi morar com o filho em Piracicaba, e lá ela estava muito bem cuidada pela nora, pelo filho e pelos netos, que eu falo assim que Deus é tão perfeito e maravilhoso, que faz tudo certinho. Ela viveu para nós, ela viveu para essa casa, ela viveu para a doutrina espírita, e o último ano de vida dela, ela pôde ficar com o filho, com os netos, com a nora, Então foi um presente também para eles e para ela. Obrigada e boa noite. Bom, uma vez mais, boa noite a todos. Boa noite. Como já foi dito, hoje não é bem do jeito que ele fala, Os espíritos têm que suavizar o termo, mas é assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Tipo assim, antes ele do que eu. Mas não sabe o que fala, não é? Quem nos passou essa mensagem foi François de Sarignac de Motte, Duque de Fénelon, ou seja, Fénelon. Fénelon foi um jovem, uma criança, um jovem brilhante, religioso, filósofo, escritor, que nasceu em 6 de agosto de 1651 e desencarnou em 7 de janeiro de 1715. Se esse aqui tivesse desencarnado em 1862, eu ia falar que a coisa estava meio complicada.
Porque Lacordaire, Lamounière, o Cardeal depois, todos esses encarnaram em 1862. Não é? E em 1863 já começaram a ditar mensagens para Kardec. O nosso Fenelon, ele participou ativamente da codificação. Escreveu várias mensagens. Desde Prolegômenos. Quem assistiu o filme Missionários da Paz, quando Divaldo participa da primeira reunião mediúnica, ele ganha da senhora que estava liderando a reunião um exemplar de O Livro dos Espíritos. Ele abre e pergunta o que são prolegômenos? E o espírito lá do outro lado, batendo na mesa. Compre o dicionário. Hoje não precisamos, né? É só googar. Mas desde os prolegômenos, ou seja, aquele estudo inicial de O Livro dos Espíritos, a questão 917, que é especialmente a responsabilidade dele no Livro dos Espíritos, escreveu várias mensagens no Evangelho, no Livro dos Médiuns, enfim, um colaborador bastante ativo na codificação. E nessa mensagem especificamente, ele começa assim, falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. De imediato, ele começa a atacar os paradoxos humanos, as aparentes injustiças humanas, as situações pelas quais nós vivemos nas nossas encarnações, e aquilo que nós entendemos como sendo a felicidade ou a infelicidade terrestre, sobre o qual nós já refletimos em reuniões passadas. O instinto de conservação, que é uma das leis naturais, faz com que nós nos apeguemos, faz parte do planejamento divino. Porque caso não existisse essa lei, nós poderíamos estar buscando escapar daqui antes do tempo, o que nos traria sérias consequências, e quando acontece, nos traz sérias consequências. Então, a questão do ponto de vista, que também já foi um tema que nós abordamos, é de extrema importância nas nossas reflexões. Antes ele do que eu. Sob que ponto de vista? Do ponto de vista de permanecermos aqui com as nossas mazelas, com os nossos apegos, com as nossas ilusões? Ou do ponto de vista do ser espiritual que somos? Muda completamente a forma como analisamos. É muito comum, a miúde sucede, é muito comum ver a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que um bom que, por prêmio do seu bem, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. As questões 258 e 260 de O Livro dos Espíritos, lá trata da escolha das provas. Nós escolhemos quando estamos minimamente equilibrados. Tendo consciência das nossas necessidades, chegamos aos nossos mentores, aos espíritos construtores, aquele povo todo, que nos auxilia na nossa encarnação, e falamos: olha, eu quero resolver essa pendência na minha futura encarnação. E os espíritos, os nossos amigos espirituais que nos acompanham, vão anotando. E a consciência, e a nossa consciência vai atuando. Eu quero mais essa. E eles vão anotando. Para essa prova, para vencer essa pendência, eu preciso ter uma certa deficiência física. E eles vão anotando. Ou seja, não é bem assim, ok? Sim, nós escolhemos, nós analisamos, nós identificamos qual vai ser as restrições ou não em termos físicos, e tudo isso é analisado em conjunto pelos nossos mentores responsáveis pelas nossas encarnações. Nós escolhemos. É verdade que quando chegamos aqui nós esquecemos. Mas, se já estamos estudando as leis da vida, já temos um mínimo de conhecimento das leis naturais, da dinâmica das reencarnações,
nós, pelos efeitos que estamos vivendo aqui, podemos ter noção das causas. E se temos a visão dos objetivos, não cabe mais reclamações. Não é? Cabe o trabalho de transformar tudo isso. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse esse. Aí ele conclui, olha, aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica, talvez não haja principiado a sua. Em Missionários da Luz, tem o conceito que André Luiz nos traz da encarnação completista. O que é encarnação completista? É aquela na qual o espírito encarnado cumpre minimamente metade da sua programação. 50%. 70%, 80% já tem uma tremenda cobertura espiritual. Imaginemos aqueles espíritos de escola, que são raros, mas existem, que estão entre nós. Então, exatamente o que significa isso? É aquele espírito que tem uma programação encarnatória com profundos projetos individuais e de benefício à coletividade. E aí acontece algo interessante. Às vezes, esses homens de bem permanecem mais tempo. Quando eles estão bem desenvolvendo a sua missão, o plano espiritual provê um acréscimo nas suas encarnações. Exemplo, em 2018, em 2012, não, em 2008, Divaldo foi convidado para uma semana espírita, que ia acontecer em 2012. Ele chegou para a Joana de Anjos, minha irmã, nós estamos em 2008, esse convite é para daqui a 4 anos, será que eu estarei encarnado lá, até lá? O que eu faço? Joana responde, aceite. Ele ficou todo contente, pelo menos mais 4 anos. Chegou em 2012, logo em seguida ele recebeu mais um, para 2015, 2016. Perguntar de novo, né? Irmã, aceite de volta. Bom, o tempo foi passando, e aí foi chegando perto dos nossos dias atuais. 2013, 2014, 2015, 2015. Vou perguntar de novo, né? Não custa. Irmã, e agora? Meu irmão, oremos. Oremos. Ou seja, Divaldo claramente, ele mesmo fala isso, recebeu muitos anos de acréscimo à sua encarnação por conta da atividade que ele desenvolvia em benefício da coletividade. Quando analisamos o caso do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, alguém lembra? Bom, Divaldo desencarnou com 98 anos. Alguém lembra quantos anos Chico Xavier desencarnou? 92. Mas sob que condições? Como que fisicamente ele desenvolveu a sua tarefa? Não é? Chico teve hérnia, reumatismo, teve problemas na bexiga urinária, consequências dos castigos que ele recebeu da madrinha dele na infância, enfim, uma série. Teve tuberculose por conta do trabalho que exercia junto aos tuberculosos, ficou cego totalmente de um olho, problemas cardíacos, angina, câncer de próstata. Ele até 2 horas da manhã estava lá atendendo todo mundo. Atendendo, não é dormindo lá, não é cochilando, em plena energia. Se fosse um homem de bem, teria morrido antes. Por outro lado, nós podemos encontrar irmãos nossos, ou nós mesmos, que tem uma programação e ao longo dessa programação se perde. Por uma série de fatores. Via de regra, como consequência das nossas manifestações egóicas.
orgulho, vaidade, entre os médios de cura, principalmente. Mas não só. Palestrantes. Nós criamos e demolimos ídolos, porque como Paulo nos lembrava, os galardões todos pertencem ao nosso Mestre Jesus. Essas criaturas, que por vaidade, por prepotência, por, enfim, quaisquer um das manifestações egóicas, os conduzam a desvios do caminho, a ponto de ameaçar a própria encarnação, trazendo a ele mais prejuízos do que ganhos, pode acontecer, deles serem retirados da encarnação. Pode acontecer. Pode acontecer de um filho nosso, que, mesmo sendo bem educado, em termos de valores morais, mesmo sendo bem educado, ele é uma individualidade, ele pode se perder. E pode acontecer uma antecipação da reencarnação dele para ele não incidir em problemas mais graves do ponto de vista espiritual. Então, quando nós falamos antes ele do que eu, importa que nós reflitamos sobre essas questões. Importa que nós tragamos à nossa consciência o fato que nós somos espíritos. Como tantas vezes já comentamos, nessa jornada terrena, que tem o objetivo de fazer com que nós nos coloquemos às provas para realizar o nosso trabalho de autoconhecimento e autotransformação. Esse é o objetivo. E como tal, nós já vimos que a nossa casa, o nosso planeta de provas e expiações, serve para que, como diz aqui o nosso Fenelon, ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Eu vou repetir. Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Ok, desencarnamos e estamos livres? Qual o sentido da verdadeira liberdade neste contexto? Nós estamos no mundo de provas e expiações para aprender. Então, nós, só relembrando, a Terra é então uma escola. Mas se não aprendermos, continuaremos presos às necessidades desse aprendizado. Não teremos conquistado a liberdade. Mas e se nessa repetição desses aprendizados nós começamos a nos desequilibrarmos, adoecemos? A Terra se transforma então num hospital. E quando é que conseguimos então a liberdade? Quando nos curarmos. Mas e nesse processo de cura nós nos remontarmos, perdemos o nosso equilíbrio, enlouquecermos. E nessa loucura praticarmos crimes horrendos contra a vida própria ou de terceiros. Nos transformamos em criminosos, entre aspas, perante as leis divinas. A Terra vira uma penitenciária. E quando é que nós nos libertaremos dessa penitenciária? Quando acertarmos as nossas contas com a lei. De novo, a dinâmica da encarnação, do encárnio e do desencárnio, reflete essas necessidades do espírito. E aqui ele lembra: que direi se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse à liberdade um que a esta não tivesse direito? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, nós todos estamos aqui nessa escola, nesse hospital, nessa penitenciária. Mas qualquer um de nós que cumprimos a nossa programação, o nosso desejo será cada vez mais nos libertarmos daqui, voltarmos à nossa casa.
a nossa casa verdadeira, que é no plano espiritual. Por isso que a Denise disse, no dia que nós comentamos, a volta da nossa irmã, e comentamos que espíritos desse calibre se regozijam quando se libertam das limitações de um corpo que já não responde mais. Se libertam pela possibilidade de, em estando livres, poder mais servir. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, encontrou um mundo de gente esperando por ele. Algumas horas depois, ele já estava consciente. Bezerra de Menezes. Né? E ele não entendeu. E perguntou, mas que tantas pessoas? Bezerra, são aquelas que você auxiliou ao longo da tua vida. Lembremos-nos que Bezerra desencarnou em junho de 1900. Ele ficou 6 meses na cama, parado, sem poder fazer nada. O que as pessoas buscavam em Bezerra ao longo desses 6 meses? O olhar de Bezerra. E quando ele desencarnou, foi motivo de festa, porque aí ele pôde exercer com muito mais potencialidade, com muito mais vigor, com muito mais liberdade, o impulso do seu coração no auxílio ao próximo. Então, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede, Deus é justo em todas as coisas. Deus é justo em todas as coisas. Questão 13 do Livro dos Espíritos, e depois lá no capítulo 2 de A Gênese. Os atributos divinos, a soberania divina, a soberana justiça divina de Deus. Deus é justo em todas as coisas. A justiça divina, que é amorosa, o amor divino, que é justo, a justiça divina, que tem esse caráter pedagógico. Lembremos que o Pai não quer que nós soframos, Ele quer que nós aprendamos. Esse caráter pedagógico que vem os pacotinhos de aprendizados específicos para cada um de nós. Específico, não é padrão, não é genérico. Não é um padrão que é colocado para todo mundo, não. É considerando as necessidades de cada um de nós. E é proporcional à nossa capacidade de suportar. Então, meus irmãos, nós estamos onde, quando e com quem precisamos estar, de acordo com a nossa programação encarnatória, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. O problema vem aonde? Na hora de executar. Porque aí é a nossa decisão, o exercício da nossa vontade. Muitas vezes, o que nos parece o mal é um bem. Está lá nas questões 258 e 260, que é exatamente a escolha do gênero de provas. Como nós esquecemos, nós pensamos que tudo é um mal. Mal com L aqui no caso. Né? Aí a necessidade da mudança do ponto de vista. E aí as perguntas, algumas afirmações e algumas decisões que nós tomamos enquanto coletividade. Por ignorância. Pena de morte. Como é que fica a pena de morte no caso desse? Nós interrompemos a sequência de aprendizado de uma criatura. Emmanuel já nos disse que a maior caridade que se pode fazer aos criminosos é retirá-los, sim, tem que retirá-los do convívio com a sociedade. Porque aí ele diminui a frequência ou as possibilidades de fazer mal a si mesmo e a outros. Mas o que acontece para um criminoso com um criminoso quando ele é executado? Como uma lei de um Estado, de uma coletividade. Ele morre, mas continua vivo. Com ódio. Com desejo de vingança. Intensificando a nossa psicosfera ambiente. A pressão, exercendo pressão em nossa atmosfera psíquica. Nas palavras de Joana de Ângeles. É por isso que nós afirmamos que as guerras, essas guerras que travamos nos últimos séculos, não terminaram ainda. Quantos movimentos de vindita, de vingança,
permanecem? Quantos processos de obsessão permanecem? O suicídio é uma outra interrupção dessa programação. Por falta de educação espiritual dos seres, por falta de um sentimento de cristão na nossa sociedade. Ivone Pereira, numa visita que ela fez ao Rio de Janeiro, que ela nasceu lá, em desdobramento, nós falamos em desdobramento ontem, ou seja, saiu do seu corpo. Desdobramento é quando nós saímos do nosso corpo físico. Eu vou frisar os pronomes. É quando nós saímos do nosso corpo físico. Ok? Não é quando o meu espírito sai. É quando eu saio do meu corpo físico. Estou desdobrado. Quando eu saio do meu corpo físico, quando eu me desdobro, eu estou aonde? Na dimensão espiritual. E Ivone Pereira, nessa visita, estava lá, no Rio de Janeiro, uma determinada região do Rio de Janeiro, e viu lá um monte de espíritos, desencarnados, claro, ociosos. Gente, foi citado um exemplo, eu não tenho nada contra, jogando cartas, jogando baralho, espíritos desencarnados, hábitos, falta de visão no espiritual. E alguns deles, quando perceberam que ela era encarnada, como é que o espírito no plano espiritual percebe que é um encarnado que o está visitando? Como é que nós somos identificados? Como é que nós somos identificados quando nós desdobramos e estamos no plano espiritual? Como é que nós nos diferenciamos entre nós encarnados, desdobrados no plano espiritual, e aqueles que estão desencarnados no plano espiritual? Como é que isso é identificado? Cordão de prata, que sai daqui, né, e nos acompanha aonde formos. Se nós desdobrarmos com o nosso duplo etérico, nós ficamos próximo do nosso corpo físico. Se nós desdobrarmos com o nosso corpo astral, nós nos mobilizamos mais ou menos na região do planeta. Se nós nos desdobrarmos com o nosso corpo mental, são pouquíssimos de nós que conseguem fazer no atual nível imperatório. O universo é o limite. Então aqui eu citei a alma com seus corpos, mental, astral, duplo etérico e corpo físico. No desdobramento é o corpo físico que fica lá retemperando as suas energias. Foi esse o caso citado que Ivone Pereira compartilhou conosco. Ela saiu, deixou seu corpo físico e nessa visita a essa região do Rio de Janeiro, vivenciou essas situações. Então um dos espíritos, reconhecendo nela um encarnado, a ameaçou. Pegou no braço dela e disse: eu vou quebrar o seu braço. E ela voltou ao seu corpo físico com dor no braço. E Charles, seu mentor, seu amigo espiritual, falou assim: se você estivesse na mesma frequência vibratória dele, você estaria sugestionado até um ponto que ia sofrer um acidente e quebrar o braço. Mas você não está, então voltou simplesmente com dores que irá passar daqui a pouco. Influência e intervenção dos espíritos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Esforçai-vos por sair pelo pensamento, a dimensão do pensamento, essa dimensão, essa condição nossa, estuante, ou seja, uma vez que nós iniciamos nosso processo de pensamento contínuo, não há mais parada, não há mais interrupção.
Alguns espíritos dizem que nós não pensamos continuamente ainda, que tem frestas entre os conceitos nossos de pensamento. Mas o pensamento permite o exercício da nossa vontade. Nós imprimimos a esses pensamentos a potência da alma, que é a vontade. Leon Denis nos fala da vontade, da sabedoria e do amor. Neste caso, quando emitimos o nosso pensamento, nós estamos imprimindo a nossa vontade. E para que, neste caso que nós estamos estudando? Para nos libertarmos dos nossos apegos, das nossas ilusões. O irmão X, que foi o cognome que Humberto adotou, depois que teve aquele problema judicial, enfim. Ele tem no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 4, um texto muito interessante, que ele denominou Treino para a Morte. Estou estranhando? Treino para a morte. Porque morre o homem de bem e o outro também. Morrem eles e morremos nós. Ninguém vai ficar para semente. Uma encarnação humana, por mais longeva que seja, é um átimo na vida imortal de um espírito. Então, o que é que ele sugere para que nós realizemos esse treino para a morte? Primeiro, que tenhamos consciência dos aspectos de escola, de hospital e de prisão do nosso mundo material, do nosso planeta Terra, do nosso planeta de provas e expiações. E as provas e as expiações estão ligadas aos nossos apegos. Apegos aqui. E aí tem uma série de situações. Ele começa, por exemplo, com a questão da dieta. E ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiramente, devo referir-me aos nossos antigos mau hábitos. A cristalização deles aqui, ou seja, lá no plano espiritual, é uma praga tiranizante. Hábitos. Situações que repetimos incontáveis vezes. E quando desencarnamos, eles estão impregnados em nós. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não se situam muito distantes dos nossos antepassados, os tamoios, os tiapós, que se devoravam uns aos outros. Ele cita esse exemplo. Depois ele fala dos excitantes, bebidas alcoólicas. Aqueles que estão viciados na bebida alcoólica vivem verdadeiros tormentos de sede no plano espiritual. O fumo infunde de pena a angústia dos encarnados amantes da nicotina. Narcóticos, o sexo. Guarde cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Dinheiro e posses terrestres. Cuide antes. Cuide da distribuição se você tem. Cuide dos inventários da vida, para não ter que acompanhar depois dos cartórios e registros da vida as dissensões na família. Para não presenciar isso. Para não descobrir o que motivava realmente cada uma dessas criaturas em relação a você, em relação às posses, os testamentos, né? Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seu marido, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória.
E assim, quando nós desencarnamos, a depender da intensidade do apego, nós queremos visitar a nossa família antes. E se acontecer de alguma criatura lá ter uma certa evidência e não tiver conhecimento da espiritualidade, imagine como vai reagir. Eles falam aqui, vai querer que nós voltemos de onde viemos, para não incomodá-lo mais. Se você tiver o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça, porque senão lá a nossa consciência vai nos cobrar a dissensão entre o conhecimento e a ação. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso, trabalhe sempre, sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Com essas informações, com essas reflexões, nós vamos mudar aquela afirmação lá. Antes dizer do que eu, depende. Sou eu o escravo ou sou eu o liberto? Se eu estou mais tempo, eu estou mais tempo que eu preciso mais, porque eu mal comecei a desempenhar o meu programa encarnatório, porque eu estou atrasado no meu aprendizado. E se ele foi, está liberto. Se é um homem mau, não gosto de ter, mas se é um homem ainda primitivo, ignorante das leis divinas, ele precisa de mais. A pena de morte, ao que eu me referi, nós temos que dar a ele pena de vida. Entendeu? Pena de morte. Liberta a criatura que está aqui, lá ele vai ser pior ainda. Não é? Porque ele continua vivo, com o desejo de vingança e tudo mais. Então, ao invés de pena de morte, vamos dar a essas criaturas a pena de vida. Porque estar aqui é uma pena. Então mudam os nossos conceitos, mudam as nossas concepções. Reflitamos sobre isso. Exerçamos a sugestão de Humberto Campos. Façamos esse treinamento para a nossa morte. Ou melhor, façamos um treinamento para bem voltarmos à nossa casa espiritual. Porque assim, como provavelmente a Dona Zélia, como provavelmente Eurípides Barçanufo, como provavelmente, com certeza, né, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros, Chico Xavier, Divaldo agora, seríamos recebidos com festas por aqueles que nos acompanham, pelos nossos parentes e amigos espirituais que estão aqui torcendo por nós, que estão nos inspirando para que nós bem aproveitemos a oportunidade abençoada que estamos tendo da escola, do hospital ou na prisão. De tudo nós temos um pouco, de aprendizado, de algum desequilíbrio, de algum início de loucura do qual nós precisamos nos libertar. Meus irmãos, muita paz. Pai de infinito amor, Jesus, Mestre amado, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita das reflexões do aprendizado permanente. Se conosco, Senhor, e fortalece em nós a convicção de que somos espíritos, filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida. Fortalece-nos, Senhor, e aclara-nos a nossa mente
para que consigamos enxergar de forma cada vez mais clara as oportunidades contidas em cada situação que a vida nos oferece. Fortalece em nós, Senhor, o movimento de nos libertarmos das nossas ilusões, dos nossos apegos, o que significa menos dor, menos sofrimento, liberando a nossa essência espiritual para a alegria do viver, no servir no auxílio ao próximo, na superação do nosso primitivismo egóico, na substituição da vacuidade desse egoísmo pela plenitude do amor. Se conosco, Senhor, para que consigamos entender os significados profundos dessas reflexões e, na medida das nossas capacidades, colocá-las em prática para o nosso próprio bem, do nosso próximo, para que sejamos uma célula a emitir, a colaborar de forma positiva e amorosa com a psicosfera do nosso planeta. Se conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja.